Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Equipotel by Revista Hotéis 2022, diretamente do Expo São Paulo. Ao meu lado está Aline Carrara, ela é fundadora e proprietária do Lamparina Hostel. E a gente já começa nosso bate-papo perguntando como é que surgiu a ideia da criação do Lamparina Hostel. Oi, boa tarde, Edgar. Boa tarde, pessoal. Super feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite de vocês. É um prazer. E, bom, o Lamparina ele nasceu em novembro de 2020, né? Nasceu em crise e pandemia. Em crise da pandemia, a gente nasceu na pandemia e da pandemia, a gente fala, né? Muitos falaram que era muita instabilidade, uma loucura, mas na verdade a gente já vinha de um cenário que hostels tinham um CAGR de crescimento de 2 dígitos, né, antes da pandemia. Certo. E a gente tinha um cenário muito favorável pós-pandemia também, né? Então a gente na verdade sabia que após a pandemia vinha um boom de viajantes que iam voltar, né, para esse movimento. E além disso, São Paulo é uma cidade incrível, né? Tem um turismo crescente e tem também toda a parte de turismo corporativo, que é muito forte aqui em São Paulo. Só situando para quem está nos assistindo, Aline, o seu hostel fica localizado em qual bairro paulistano? A gente está em Pinheiros hoje, em São Paulo. Então a gente está na região de Pinheiros, que fica entre a Vila Madalena e também a região da Paulista. A gente está na parte de Pinheiros mais alta ali. E quantas unidades habitacionais você tem? Como é que está a infraestrutura do seu hostel? Legal. Primeiro que a gente está numa casa germinada, ali na região de Pinheiros, que é uma daquelas casinhas de bairro bem gostosas, que infelizmente são raras hoje em São Paulo, né? Quem Sim. mora aqui tá vendo que tá realmente virando tudo prédio. Então a gente tá ali numa casinha bem ampla, bem gostoso, e aí são 8 quartos hoje. 8 quartos. E a gente tem tanto quartos privativos, que são quartos que as pessoas podem ficar sozinhas, né? Com a chave delas, então quarto de casal, quarto de solteiro, quanto também habitações coletivas, que aí tem quartos de 8 pessoas, 6 pessoas, quarto só para mulheres, então se divide assim. Aí a cozinha é área comum, banheiros, tem banheiro privativo, como é que funciona lá? Os banheiros são todos coletivos, né? Os banheiros são individuais, então até um pouquinho mais pra frente a gente vai conversar, né, sobre o que a gente oferece para o nosso hóspede, mas certo. A gente faz questão de ter o banheiro individual, então não é aquelas cabines, eles são todos com chave mesmo. Certo. São um número bem legal de banheiros e a nossa cozinha fica bem no meio da casa, né? Então, que legal. A cozinha fica bem no meio. É o aconchego, reúne todo mundo naquele local. Perfeito, aconchego é a nossa palavra e a gente reúne todo mundo na cozinha, uma cozinha bem grande para a média de hostel, assim. E é uma mesa de 10 pessoas no centro da casa. Então aquele banquete italiano, né? Quem chega já chega ali no meio da cozinha e já é convidado ali por quem está cozinhando para comer, basicamente. É bem legal. E o porquê razão do nome Lamparina Hostel? O nome nosso, ele vem de uma lenda. Então é aquela lenda que muita gente quando ouve fala, verdade, que legal. Não tem muitos registros, né? Por isso que é uma lenda. Mas a lenda vem porque os viajantes, antigamente, eles viajavam e identificavam casas que ofereciam hospitalidade, o aconchego, né? A segurança, por lamparinas que ficavam acesas na porta dessas pessoas. E assim os viajantes que estavam viajando pelo sertão, viajando a cavalo, identificavam que essas casas estavam ali dispostas a receber eles. Legal, então legal. Aí o nome vem disso, né? Essa é a lamparina. Lenda, que maravilha. Em relação aos diferenciais, quais são os diferenciais que vocês oferecem para o teu público? Maravilha. Já deu uns spoilers, né, sobre o aconchego. Então, como eu te falei, nessa lenda a gente está falando sobre o aconchego, sobre a hospitalidade, né, dessas casas que recebiam. E nosso diferencial vem bastante disso, sabe? Então vem um pouco de trazer a sensação de casa para São Paulo, para quem está se hospedando, de trazer uma atmosfera mesmo familiar para quem está vindo para São Paulo e quer ter uma experiência diferente, sabe? Tá. Então, antigamente muitos hostels eram vistos por ser de festa, só festeiros, certo, ou só de mochileiros e coisas assim, e a gente vem para mudar um pouco isso e trazer um pouco desse aspecto quase que familiar para São Paulo, sabe? Porque muitas pessoas vêm e sentem falta disso mesmo. certo. E acho que quando tangibiliza isso pra gente, que a gente fica bem feliz, é quando a gente vê as pessoas muitas vezes descalça. Acho que Você se sente em casa. se sente em casa mesmo. Então, quando você vê que uma pessoa sai do quarto descalço e vai até a cozinha fazer um lanche ou alguma coisa, a gente realmente fica muito feliz, porque acho que é um sentimento para você ficar descalço, você tem que se sentir realmente muito à vontade, né? E é uma integração, né? Aí você tem cultos, culturas, religiões, credos, raças, tudo
na mesma tribo, na mesma vibe, todo mundo se unindo. Perfeito, é isso. Esse é o DNA do hostel, né? É a troca cultural. É as pessoas chegarem na cozinha compartilhada e um indiano tá fazendo um frango com curry e a outra pessoa aprender a fazer junto com ele, experimentar um tempero diferenciado e ter essa troca e as pessoas ficarem amigas e saírem de lá e depois de 2 anos se encontrarem em outro lugar do mundo. E isso acontece muito. Pessoas que saem namorando, pessoas que saem melhores amigas e é uma loucura. Geralmente a hotelaria ela parte do seguinte princípio: encantamento e experiência. Aí tem de sobra no hostel, né? Com certeza. Eu acho que a nossa missão é fazer as pessoas saírem de lá um pouco diferente do que elas entraram, sabe? E na prática isso acontece, porque elas saem de lá com um pouco mais do que elas entraram, né? Uhum. Elas não vão lá para ficar sozinhas, elas vão lá para muitas vezes ter essa interação, essa troca cultural, a busca mesmo por uma pessoa melhor, né? Uhum. E isso acontece automaticamente, porque todo mundo tá lá em busca disso, sabe? Então é muito bacana. E quem são o público-alvo de vocês? É mais brasileiro ou tem muito, digamos, entre aspas, gringos? A gente recebe mais brasileiros, principalmente porque nosso público-alvo, a gente se propõe a receber pessoas que estão vindo trabalhar e estudar em São Paulo. Ah, tá. Então já falando um pouco dessa mudança também de público para hostel, né? Não são só pessoas que estão mochilando ou gringos. A gente quer trazer também um público que vem para uma feira como a Equipotel. Tá. Uma feira de gastronomia. São Paulo tem muitos eventos. Sim. Então, uma palestra que a pessoa vem a trabalho, um curso de maquiagem. Uhum. Tem muitos eventos que acontecem que as pessoas vêm e ficam numa média de 3 dias no hostel. E principalmente para isso, para dar o melhor delas durante o dia. E à noite ter esse momento de descontração, de conhecer uma nova pessoa e tudo mais. Então é principalmente essas pessoas que a gente atinge. Por isso que principalmente são brasileiros, né? Mas acho que existe um outro público que é bem interessante, que não chega a ser os nossos maiores frequentadores, mas que é um público que está em rota, né? Migração. Certo. Então, São Paulo ele também é muito conhecido porque ele une pessoas que estão vindo do norte pro sul, que está vindo do sul para fora do país, que está realmente viajando e faz uma escala em São Paulo, né? Ou para um dia conhecer porque já está passando por lá. Então é bem legal também o pessoal conhecer esse público, né, que está em transporte mesmo pelo Brasil, que é tão grande, né? Você está ali na região da Vila Madalena, que é uma região que tem muitos bares, muita juventude, muita vibe, energia noturna. Esse é o principal público de vocês, os jovens? Olha, acho que idade, a gente até fala bastante sobre idade, mas a gente não gosta de segmentar, assim, né? Porque por mais que a gente receba hoje mais jovens, a gente recebe entre 25 e 35 a maioria do nosso público, mas a gente recebe muita gente também mais velha, então um público de 50 anos também frequenta bastante. Eu acho que o que é mais legal é que a gente recebe um público que está vindo pela primeira vez pro hostel, sabe? Então, justamente por a gente se propor também receber pessoas que estão a trabalho, que estão vindo estudar, e que quebram essa barreira também, que é só para ir para as festas Vila Madalena, por exemplo, que elas também vão. Sim. Muita gente também vai, pessoal ama ir, mas que também vão conseguir aproveitar, descansar, ou se quiserem ficar mais calmas, em paz, em silêncio, elas também podem conseguir, entendeu? Antigamente, Aline, tinha um frequentador do hostel, aquele cara que espírito de aventura, mochila nas costas, pé na estrada. Hoje mudou muito. Como é que você enxerga o público que frequenta hostel? Mudou muito e acho que os hostels eles estão expandindo mesmo, né? Então, antes é justamente isso dos estigmas, né? Então, antes o hostel começou com o hostel sendo barato, sendo sujo, sendo uma coisa albergue mesmo, né? Uhum. E foi evoluindo. Então, acho que chegou nesse momento dos hostels serem de mochileiros, porque fora do Brasil já era muito disseminada a cultura de hostel. É uma cultura muito forte, né? E no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar. Certo. E quando chegou bastante forte ainda para quem era de fora, né? E eu acho que a cultura hosteleira no Brasil está se fortalecendo, o que é muito legal. Isso significa, né, que a gente está criando tem associação, diversos... tem tudo agora, né? Tem associação. A gente teve Hostel Hour aqui ano passado, que foi um momento só para hostel. Mas isso significa que a gente está conseguindo criar nichos dentro do hostel. Então a gente tem hoje
os hostels que vão mais mochileiros, hostels que vão mais gringos, hostels que são mais para festa, Sim. hostels que são mais aconchegantes, mais para troca cultural, como é o Lamparina. Enfim, tem o que é para praia, o hostel mais de surf. E aí, assim, acho que a gente vai conseguindo público-alvos e trazer cada vez mais gente para a hostelaria também. E hostel para todos os gostos e bolsos. Perfeito, para todos os hostels e bolsos, inclusive os boutiques, né? Que também é uma tendência super forte, que são hostels cada vez mais estruturados, oferecendo cada vez mais serviços, infraestrutura cada vez melhor também. Que análise você faz do cenário atual do hostel e o que você projeta para os próximos anos? Bom, eu acho que, até falando do Equipotel ano passado, né, que eu falei do Hostel Hour, a gente combinou ano passado de não falar de pandemia, né, pra gente ter sempre pra frente, mas acho que não tem como a gente não falar de herança da pandemia. Sim. Porque ficaram muitas coisas. E eu acho que em todos os estudos, né, que a gente vê que viver e conviver são duas coisas que vão ficar perenes, assim, né, que elas não vão mudar. E acho que isso está no nosso DNA. Sim. Tudo que a gente está conversando, né? Conviver dentro do hostel é uma coisa que a gente faz com tranquilidade. Então é uma grande oportunidade esse pós-guerra, né? Que está acontecendo aqui no mundo. Que ontem também até em um dos painéis falaram desse pós-guerra, que é todo esse sentimento do vamos viver, vamos fazer tudo que a gente não fez durante a pandemia. Então acho que tem toda essa oportunidade para quem é de hostel e também para quem não é de hostel, de trazer essas experiências para as pessoas viverem, essas pessoas conviverem mais. E acho que tem a ver até com isso que a gente falou também sobre a primeira vez em hostel. Então, cada vez mais as pessoas estão quebrando essas barreiras, indo realmente conhecer. Porque às vezes elas tinham uma vontade, mas elas tinham algum tipo de medo, algum tipo de receio. E agora não, a gente vê muitas pessoas no Lamparina falando, é minha primeira vez em hostel. Ou ligando pra gente falar, como funciona hostel, porque eu nunca estive. E a gente fica super feliz com isso, sabe? E até uma coisa bem legal é porque, por exemplo, muito se fala em omnichannel. Sim, sim. Então, antes de fechar o consumidor, antes de converter, ele vai passar por vários pontos de contato e tudo mais. Então, ele realmente usa o Instagram e o TikTok ao mesmo tempo. E eu acho que na hotelaria, isso vai acontecer também, né? Já acontece. Então, a gente fazer uma penetração maior de hostels, que é o nosso objetivo, né? Fazer cada vez mais pessoas conviverem em hostel, não significa que ela vai deixar de ir num hotel de rede, num Ibis ou num resort. Eu acho que ela vai criar cada vez mais as situações. Então, quando ela estiver com a família dela, ela vai ainda para um resort em Brotas. Sim. Quando ela estiver com o namorado, com a namorada, ela vai num hotel boutique em São Francisco do Xavier. E aí, quando ela quiser realmente, às vezes, uma troca cultural maior ou viver alguma coisa diferente, ela vai provavelmente procurar um hostel, sabe? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento em que é uma oportunidade super legal para todo mundo. E que mostra que hostel não é mais o que a pessoa vai para pagar barato. Sim. Ela vai para realmente conviver, para sair de lá com mais do que ela entrou, sabe? Para mudar um pouco, querendo ou não, a viagem dela e acrescentar nas experiências dela, sabe? Nós estamos vivendo o mundo da economia compartilhada, só que o hostel faz isso há muitos anos atrás, né? Exato. Compartilha comum, compartilha banheiro, né? Então, acho que isso já é um grande legado que o hostel deixou, digamos, para a hospitalidade, né? Compartilhamento, né? E compartilhamento acho que é a essência, né, do hostel. E é muito legal as pessoas saírem de lá com esse pinguinho na cabeça de compartilhar as coisas, é bacana, sabe? E aí elas saem com isso e levam isso um pouco mais para a vida também. Eu acho que isso é muito bacana. E para a gente finalizar nosso bate-papo, Aline, como é que você enxerga a Equipotel para poder ativar esse nicho de mercado do hostel? Como é que você vê essa feira? Edgar, como a gente conversou, né, o Lamparina ele é novo e a minha Equipotel, a primeira Equipotel ano passado, foi minha primeira Equipotel ano passado. E foi muito legal, assim, porque a Equipotel acho que é um momento de networking, é um momento de troca, é um momento da gente aprender, parar para ouvir, parar para pensar, repensar projetos e acho que é uma grande visibilidade mesmo, tanto para o setor hosteleiro, então eu fiquei super feliz e grata de estar participando ano passado e também esse ano com vocês. Mas é também esse momento da gente conseguir criar as coisas, sabe? Criar projetos e sair daqui com mais do que a gente entrou. Então a gente hoje trabalha com fornecedores que a gente conheceu ano passado e a gente criou projetos com outros hostels que a gente conheceu também ano passado na Equipotel.
Então eu acho que é uma grande oportunidade para a galera vir realmente e emergir, né? Conseguir fazer uma imersão aqui em São Paulo e sair também, né? Levando projetos e agregando também para o próximo ano. Maravilha. Falamos diretamente do Estúdio Equipotel 2022 by Revista Hotéis, diretamente do Expo São Paulo, com a nossa querida Aline Carrara, fundadora e proprietária do Lamparina Hostel. Muito obrigado, Aline, por essa verdadeira aula que você deu de hostel. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite, Edgar.